Paz e graça, queridos amados irmãos, mais uma vez, gostaria de trazer uma palavra para vocês, uma palavra que diz o seguinte, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie o outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Nós estamos vivendo em dias os quais as pessoas estão desfazendo da palavra de Deus, sobretudo alguns pastores, porque eles querem o alinhamento e o ajuste mudando, e o alinhamento e o ajuste tem que ser bíblico e não mudando. Daí você vai ver alguns pastores falando aberrações e troca o amor por libertinagem. A Bíblia tem um limite. A Bíblia é um livro de diretrizes, direção, ordenanças, mandamentos, restrições, dentre tantos fatores relevantes. E muitas das pessoas que eu vou falar aqui, desses pastores, não é que estão sendo perseguidos, ou cancelados, ou anulados. É porque eles estão incorrendo em heresias e disfunções bíblicas. Então, esses pastores que vêm na mídia, que a pessoa, alguém fala, não, eles estão sendo cancelados. Não é cancelado, não. Aqui não tem nada a ver com relação à política. Aqui tem a ver em relação à doutrina deles, porque ele tem que se encaixar a doutrina da igreja, seja a igreja que for, uma igreja séria, uma igreja com base séria, uma igreja que tem fundamentos, que tem alicerces, que tem uma robustez na palavra, né? Seja ela pentecostal, neopentecostal, ortodoxa, seja ela o que for, tradicional, luterana, reformada, seja ela o que for. Então, dentre esses pastores, aqui tem vários pastores de vários tipos de igrejas, cantores, né? Eles têm essa questão que é muito grave. A Bíblia fala, mais uma vez, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que é anátema? Seja amaldiçoado. Então, não tem nada a ver com perseguição, não é nada a ver com estão perseguindo Kleber Lucas, estão cancelando Leonardo Gonçalves. Mentira. A igreja, ela se posiciona de acordo com a palavra. E outra coisa, o amor sem freio, amor sem o limite da palavra é libertinagem. E esses homens, há muito tempo têm falado, muitos outros pregadores têm falado, que esses homens, eles querem agradar o mundo. Eles querem se moldar o sistema do mundo. E o que ocorre? Por a Bíblia ser uma Bíblia de regra, porque veja bem, qual é o princípio da Bíblia? O amor. Você vem como está, mas não permanece como estás, né? Então, por exemplo, vamos supor, uma pessoa ela é ladrão, ela vem para a igreja, ela não vai se tornar um ladrão, vai se tornar um grande pregador do evangelho. Tem dois pregadores do evangelho famosíssimos aí que foram ex-traficantes, né? O Júnior Trovão, né? E dentre tantos outros relevantes, que são pregadores topíssima linha, né? Muito maiores que grandes homens que nasceram dentro do evangelho. Agora perceba que Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, Ed Renekiewicz, Ricardo Godin, Caio Fábio, Ariovaldo Ramos, Hermes Carvalho Fernandes, que é o pastor de Xuxa, Henrique Vieira, esse é terrível, o Sérgio Duzilek, o Oliver Goiano, o Paulo Marcelo, eles estão totalmente de desencontro com a palavra de Deus. São homens capacitadíssimos, no intelecto, mas espiritualmente estão totalmente longe da palavra de Deus. Qualquer pastor de esquina, qualquer pastor de uma igreja pequena, de uma esquina da sua cidade, que leve a palavra, está muito à frente desses homens aqui. Pelo contrário, esses homens aqui, eles estão incorrendo em grandes desatinos doutrinários, dogmáticos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é simples, ela é palpável, né? Então, esses daqui, para poder se alinhar ao mundo, aí permite o quê?
permite coisas, pecados, os quais a Bíblia condena. Eu ouvi de todos eles, estudei todos eles, pesquisei todos eles e posso dizer. Então, são homens que estão sob o julgamento de Deus. Você vai orar, sim, por eles. Vamos orar por eles. Vamos orar para que Deus dê o entendimento da palavra de Deus a eles. Jorge Linhares gravou vídeos, já gravei vários vídeos sobre esses homens. Por quê? Porque tem contaminado a igreja do Senhor. Porque o pior inimigo é aquele falso inimigo, que parece que é um verdadeiro inimigo. Porque quando o inimigo, quando o diabo vem de diabo chifre, você já sabe que é o diabo. Mas quando o diabo ele vem camuflado, sutil, astuto, sagaz, que são igual esses homens, né? São homens que afastam as pessoas de Cristo. Jorge Linhares chega a dizer que não são pastores, né? E eu concordo com Jorge Linhares. São pessoas que estão ali pregando a palavra de forma distorcida, desalinhada. Por quê? Qual o objetivo dele? Vamos ver aqui. Abra sua Bíblia. Em 2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Mas tu ser sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o ministério. Então, o que esse Paulo falou para Timóteo é isso, né? Virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. São esses pastores os inteligentinhos, que eles agregam tudo que é errado para poder arrebanhar o povo. Por quê? Por causa do crescimento do pecado, por causa da iniquidade. Uma pessoa pode ser homossexual, mas Deus tem o poder de transformar uma pessoa em homossexual, independente se ela foi abusada, independente se ela nasceu com tendência. Vários homossexuais deixaram o homossexualismo, porque é uma prática pecaminosa, para aceitar Cristo, né? E todos esses aí, se percebe que todos esses, eles são muito convincentes com o pecado. Não somente esses pecados. Aí eles vão falar o quê? Sobre o amor. Tem que ter amor. É um amor piegas, é o falso amor. Porque a Bíblia, repito, é um livro de contraste, de confronto. A Bíblia não deixa um homem como ele quer. A Bíblia não vai deixar você como você quer. A Bíblia vai te dar restrições. A Bíblia vai te dar mandamentos, diretrizes, né? Infelizmente, esses homens estão aí disseminando heresias para cima e para baixo. É Deus que vai julgar, né? Claro que nós não vamos ter ódio dele, nós vamos amar ele, orando para que cada um deles um dia venha se voltar para a verdade. Embora eles sejam doutores, né, de si mesmo, sejam mestres de si mesmo. E pior que muitas pessoas que estão no erro, pessoas que estão afundadas no amassado do pecado, né, em vez de procurar Jesus, né, o verdadeiro Jesus, eles querem ouvir desses homens porque falam coisas que eles querem ouvir, né, como diz aqui a Bíblia. Porque não sofrerão sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esses homens, doutores com suas próprias concupiscências, né? Porque a doutrina não vai fazer efeito, né? A doutrina não vai fazer efeito para a vida desses homens, mas sim apenas as coisas que eles querem ouvir, acalentando, né? Acariciando o pecado que eles o rodeiam, né? Pecado todo mundo tem, mas cabe, como Deus falou para Abel, né? Caim, cabe nós refutarmos o pecado. Uma coisa é uma igreja que ela combate o pecado, que é uma igreja sadia, boa. Outra coisa é uma igreja que ela tolera e ela aceita o pecado.
E muitas das vezes, né, o caso desses homens aqui, ela ramifica o pecado e dissemina o pecado. Então vai ter muitas pessoas seguindo esses homens, né, que alguns deles já têm história no meio evangélico de muitos anos, né? Alguns deles são homens de grandes capacidade intelectual, mas não espiritual, porque a Bíblia ela requer um crivo espiritual, né? E nos cabe pedir a Deus misericórdia pela vida desses homens, que ele venha estar no alinhamento e no ajuste bíblico. Então, não é perseguição a Kleber Lucas, a Leonardo Gonçalves, a Ed Rednekiewicz, que diz que a Bíblia tem que ser atualizada, a Ricardo Gondim. Todos eles são a favor de casamentos de pessoas do mesmo sexo. Todos eles são a favor de uma consciência do Deus, que não é o nosso Deus, ou seja, para eles, eles são deístas, toda religião leva a Deus. Nenhum deles tem coragem de confrontar outros deuses estranhos. Ah, mas tem que falar com amor, claro. Claro que tem que falar com amor. Ah, mas fulano exagerou. Se fulano exagerou, não significa que a Bíblia está errada. Um erro, ninguém pode pagar. Um todo não pode pagar pelo um. Um todo não pode pagar pelo um. Né? Então, e a Constituição está aí. As leis estão aí. Nós devemos estar segundo a lei, né? A lei de Deus e depois, né, a lei dos homens. A Constituição Federal brasileira ela é bem fundamentada, só precisa ter prática, mas é bem fundamentada. O cidadão que cometer injúria, racismo, perjúrio, calúnia, difamação, né, tem as cláusulas que vão levar as pessoas, né, às suas devidas punições. E não esses homens que vão querer mudar tudo, né? Então, é isso. Nós devemos estar olhando para a palavra e para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé, o qual suportou a afronta e sentou ao lado de Deus Pai. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Curta, comente esse vídeo, né? Que Deus abençoe grandemente a todos nós. E só Deus sabe, claro, que os caminhos deles estão todos errados, mas que eles possam ter e conceber a misericórdia de Deus e mudar e pregar a verdadeira palavra. Nem que seja para um crente na sua igreja, mas pregue a verdadeira palavra. Amém? Porque, infelizmente, a sociedade está indo de mal a pior. Vamos entrar nos 7 anos de Apocalipse, Jesus vai voltar. O Papa já está escolhendo seu sucessor. Quem estuda escatologia sabe que é necessário que a igreja, a profecia caiu dentro da igreja católica, não tem jeito, né? Muitos teólogos, a maioria de muitos teólogos sérios, né, sabe disso, que os pré-tribulacionistas têm essa concepção, né? O Vaticano, o chifre pequeno lá de Daniel, eu vi uma grande abominação, né, no meio do chifre pequeno, e é no Vaticano. E sempre falo que um dos relógios, Deus tem 2 relógios. O primeiro que é um relógio fiel e digno, né, que é Israel, e outro é o Vaticano, infelizmente, porque lá vai sair uma das bestas, né? E está tudo preparado para a volta de Jesus, está tudo preparado. Eu sei que isso tem que acontecer, deve acontecer, para criar comissões, porque quem serve a Deus vai servir a Deus em espírito e verdade. Não estou dizendo que quem vai servir a Deus vai ser melhor do que o outro, não, né? Mas nada melhor do que você servir a Deus. Você ter uma vida contrita no Evangelho do Senhor Jesus. Você ter uma vida pautada pela palavra de Deus, né? Não é que você vai ser melhor do que A, B, C, D, nada disso. Está falando até com o irmão sobre quando o cristão, Deus usa ele e ele começa a querer ser melhor que o outro, é porque ele precisa descer de novo. Pastores que faz live para saber quem é maior que o outro, debater com o outro, né? Como estamos vendo aí direto
no Instagram, são meninos na fé. Por mais que tenha conhecimento, por mais que tenha unção, precisa ressignificar, né? Precisa crescer na graça e no conhecimento. São meninos na fé. Porque o apóstolo Paulo fala que importa que ele cresça e eu diminua, né? A verdade é essa. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que essa palavra venha falar ao seu coração. Não se desvie da doutrina, fique firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Um forte abraço. Deus abençoe. Seu amigo pastor Oséias Silva.